Juan uma vez me falou que atuar é como estar no deserto, né? E o estudo e a dedicação e a própria prática da atuação é um copo de água, certo? E você tem que estar com sede para poder alcançar aquilo. E falando sobre periferia, são dois caras da periferia, Era necessário ter muita sede para alcançar esses dois caras da periferia, que é o Claudinho e o Bochecha. Por quê? Porque naquela época, não é que não existia oportunidade, é que existia um mercado que dificultava e muito que a oportunidade nascesse para alguém da periferia. Dificultava pelo jeito de se vestir, pelo jeito de falar e pelo que a música poderia trazer. Então, qual foi a estratégia genial que os caras tiveram? Eles trouxeram funk melody. Eles falavam dos temas que nós precisávamos que fosse falado, ou seja, ele falava da periferia, porque visibilidade é segurança. Aliás, a mídia ninja é literalmente a prova disso no nosso país, que visibilidade é segurança. Então as pessoas conhecem agora a periferia, né? E a partir desse momento abriu portas. Vindo dessa porta, que é a oportunidade de viver a pele desses caras, cara, que responsabilidade. E por isso a humildade. Porque a gente precisa secar o que tem de Lucas e Juan para poder descobrir dentro de Lucas e Juan o Claudinho e o Bochecha. Ótimo. Quando você olha para a ficha técnica do filme, você vê os diretores, você vê a produção, você vê os roteiristas, você olha para vocês, e eu vejo que é um ciclo de homens. Eu quero falar sobre isso especificamente porque eu acho que esse filme é também sobre a cura da masculinidade em vários lugares, pelo menos na perspectiva da onde eu vejo. Como é que foi para vocês contar a história de dois homens que também fala sobre perdão, que fala sobre amizade, sobre essa coisa que às vezes está tão ligada a das mulheres e feminilidade, e como é que era esse dia a dia? Porque eu vou dizer pra vocês, a primeira cena que me emocionou foi ver duas crianças negras se abraçando na beira do rio. Porque essa não é uma cena comum, homens negros se abraçando e afetuosos, e vocês são afetuosos ao longo do filme todo. Então, queria compartilhar e perguntar pra vocês como é que é. Eu sou um jovem que tive meu pai, minha mãe, mas também tive meu padrinho e meu tio, que é um casal também, gay, saca? E que eles me criaram na ausência dos meus pais, eles estavam ali comigo me ensinando. Isso foi enriquecedor para minha vivência, para eu, como um homem que tenho uma filha, sou casado, passar para os meus irmãos também o que eu aprendi na vida. Então, para mim é super normal eu dar um beijo no Coca, abraçar o Coca, sacou? Eu nunca tive essa questão, nunca vi dessa forma que você falou, sacou? Eu acho que... Mas existe sim um lugar de... Talvez eu tenha abraçado um pouco mais os meus amigos do que... Eu não vou citar, mas alguém que foi muito importante na minha vida, que esteve presente na minha vida... É muito mais fácil eu abraçar alguém que eu não conheço do que alguma pessoa que já vem de uma geração passada, que tem um limite ali, que tem uma cabeça que o homem não pode usar cor de rosa. Culturalmente, né? Que o homem não pode chorar. Eu compreendo o quê? Nós fomos ensinados, né, principalmente homens negros, a ser fortes o tempo todo. Precisamos ser fortes o tempo todo. Por que precisamos ser fortes o tempo todo? Porque fomos tirados de um lugar... que era o nosso lugar de origem. A partir desse momento, precisamos lutar para conseguir reaver a nossa dignidade. Ponto. É sobre isso o racismo, saca? A luta contra o racismo, na verdade, é sobre isso. Dentro disso, se a gente precisa ser forte o tempo inteiro, ainda existia toda uma teoria de certo baseada no patriarcal branco. Então, nessa adaptação nossa de entrar na sociedade branca, porque foi o que aconteceu, né? Pra gente ascender para a dignidade, entramos na sociedade branca, certo? Então, entramos nos costumes que eles tinham masculinos. Então, o homem não chora, o homem não abraça, o homem não sente, o homem não se emociona, o homem não é carinhoso. E nós fomos criando, eu digo nós porque isso é a evolução, infelizmente, da humanidade, saca? Nós fomos criando um conceito de um homem que é literalmente um monstro. Certo? E ninguém consegue ser um monstro, saca? As pessoas se fazem são educadas e reproduzem isso, infelizmente. Então, dentro dessa desconstrução, porque ninguém é perfeito dentro desse mundo com tantas diversidades, eu, como homem, digo que dentro da minha desconstrução é mágico poder vivenciar
uma cinematografia que é uma cinebiografia de dois caras que eram realmente dessa forma. E que eram carinhosos, que eram respeitosos e que ninguém tem um A pra falar. Principalmente o Bochecha. Eu vou falar da estrutura familiar do Bochecha aqui como um exemplo, tá? O Bochecha é casado com sua esposa, tem os seus 2 filhos, frequenta a igreja, uma família linda, toda unida. Ele correu para tentar ajudar alguns familiares, assim como o próprio Claudinho. Então o pensamento deles sempre foi: o que vão achar se a gente fizer isso? O que vão achar se a gente fizer aquilo? Não vamos falar palavrão, não vamos falar de arma, não vamos falar de droga. Então, esse pensamento e essa evolução intelectual meio Fanon, saca? Do homem negro é muito interessante no filme e é importante de ser pautada. Eu peço, por favor, uma salva de palmas pela pergunta. Vocês conseguem fazer um favor? Porque isso é estudar de verdade, mano. Tô orgulhosíssimo. Papo reto, mano. A mídia ninja nunca me abandona. E é muito interessante, porque eu tenho uma lembrança, agora que você fez essa pergunta, eu tenho uma lembrança de quando eu era criança, eu admirava alguns homens e tinha como referência que muitas das vezes, que hoje, eu numa idade um pouco a mais, assim, tem uma criança que me olha assim também. E eu percebo esse olhar e é muito puro, genuíno, assim. Só que o pai dele se incomoda com esse olhar. Então, quando ele vai chegar pra me dar um abraço, pra fazer alguma coisa, o pai dele já olha pra ele aqui assim, ó, impondo um limite, saca? E eu chego e falo: meu irmão, tamo junto, e pego o menino no colo e vambora, saca? Eu vou levar ele pra sessão de São Gonçalo, saca? Porque eu acho que é super importante a gente ter esse lugar do afeto e da construção já de criança, porque pra não ter uma certa idade, esse lugar da desconstrução, eu preciso me desconstruir, me desculpa aí. Não, cara, eu acho que a gente tem que ser inteligente e observar melhor o mundo, as coisas que acontecem de fato, saca? Porque senão a gente vira Maria vai com as outras, tá ligado? Exatamente. Então, você pode isso, você não pode, e você pode tudo que tu quiser, sacou? Véi, é muito pessoal seu, cara. E é o que o filme fala também, fala de tempo, o tempo passa. É isso que eu ia falar. O tempo passa. Sacou? Então, se você não aproveitar cada momento da sua vida, que é sua, começa aqui. Sacou? Pô, ninguém vai fazer. É por isso que tem muita gente frustrada, é por isso que tem muita gente essa chateada, mudança triste. Que muita gente busca e querendo no mundo, ferrar um outro, sim, sem saber o porquê. Essa mudança que a gente busca muito no mundo, ela tem muito a ver com uma mudança primeiro interna, de amar mais. A empatia também tem a ver com o amor próprio e o amor ao próximo, né? O respeito, ele vem automaticamente quando você ama o próximo como a si mesmo. Pô, você tá usando da Bíblia? Não, cara. Eu tô dizendo que essa é a regra para qualquer religião, essa é a regra para qualquer país, essa é a regra da humanidade, saca? Se você tiver empatia, o amor, ele é a empatia, saca? É eu compreender que o meu direito, que qualquer coisa que venha de mim para no momento que atravessa o seu, saca? E eu acredito que esse filme fale muito sobre isso, sobre o amor ao próximo, sobre dizer eu te amo. Diga eu te amo para quem você ama. Pode ser tarde demais, aproveita o tempo que se tem. É isso. Espero que vocês saibam a importância que esse filme vai ter para os jovens negros desse país, porque eles estão se vendo quando eles estão vendo vocês. Obrigado pela entrevista, viu? gente. Tamo junto.